Ai, ai. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Eu quero, nesta noite, deixar aqui um pouquinho, aqui você fica melhor. Isso. Eu quero, nessa noite, poder falar com você sobre um tema importante e que muitas vezes ele é mal interpretado quando se lê os textos bíblicos. Vamos falar um pouco sobre o jejum, né? Qual será o jejum que realmente agrada a Deus? Qual será o jejum que é aceito por Deus? Qual será o jejum que abre caminho? Muito bem. Ouviu-se pela mídia, rádio, televisão, jornais, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro convocando a população brasileira a um dia de proclamar um jejum para o Brasil, para o mundo, para a situação em que nós estamos vivendo. Eu acredito, embora muitas coisas que o presidente faça e fale que eu não concorde, e esse é um direito de todo cidadão, pela primeira vez na história do Brasil, você vê um presidente, um líder de uma nação, convocando a nação para rezar, para orar e para jejuar. Diferente de outros presidentes que nunca deram o mínimo de atenção para Deus. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Itamar Franco e tantos outros. Fernando Collor de Mello. Então, eu acho que nós precisamos parar um pouco. Não é necessário ser bolsominion no intuito, no gênio, na possessividade de ser um obcecado, um fanático por Bolsonaro e interpretar de forma equivocada aquilo que o presidente quer passar, a sua luta, o seu combate contra a corrupção. Isso não quer dizer intolerância, isso não quer dizer racismo, isso não quer dizer xenofobia, isso não significa homofobia, essas coisas. Isso não significa ditadura. Mas você extrair as coisas boas que o Bolsonaro tem, aí é legal. Você pode ir na rua fazer o seu protesto, você pode ir às ruas fazer a sua campanha a favor do presidente. Mas não agredir as pessoas verbalmente, não agredir as pessoas fisicamente, não se comportar como o dono
da verdade absoluta em nome do Jair Bolsonaro. Não é sair estapeando as pessoas em nome de uma causa política, arrumando desculpa de que está defendendo a bandeira do presidente da República. Não é agredindo as pessoas que vai mudar as coisas. Eu gostaria que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciasse sobre isso. Sobre essas pessoas doentes, essas pessoas que colocam para fora, extravasam a sua psicose, a sua psicopatia, o seu transtorno mental em agredir um carteiro que está levando correspondência de moto na rua, que tem uma manifestação pró-Bolsonaro, em agredir pessoas que não concordam, que são petistas. Eu também não concordo com o PT, eu não concordo com partido nenhum. Mas isso não me dá o direito de passar por cima de quem é petista, de quem é PMDB, de quem é tucano, de quem quer que seja, de partido que for, para sair por aí agredindo as pessoas em nome de Bolsonaro. Então você vê um grande número de pessoas, né, que se apropriam do nome, da imagem do presidente para se tornar black brother, sei lá, pessoas agressivas, pessoas irracionais, pessoas que não pensam, que não raciocinam, que querem ser donas da verdade absoluta. Não é bem por aí. Então, eu gostaria que essas pessoas parassem um pouco e pensassem um pouco na fé, em Deus, em Jesus, um país com milhões de católicos, milhões de evangélicos, um país com muitas pessoas, milhares ou até milhões de espíritas kardecistas, um país místico, um país sincretista, um país onde não há, pelo menos não tem ninguém matando com arma de fogo, apedrejando, açoitando, queimando ninguém por causa religiosa, por dogma. Então por que não nos unirmos nesse momento e tentarmos ver algo de bom no presidente da República? Porque se não me falha a memória, quando era o corrupto, que agora é senador e o povo não aprende mesmo, Fernando Collor de Mello, isso daí fazia os seus rituais com persefarias, toda aquela turma, não é? Lá na casa da Dinda, magias negras, rituais ditos satânicos, coisas macabras, né? Sacrifício de animais, e deu no que deu. Agora, quando você tem um cara que está lutando contra a corrupção do país, está tentando consertar o país, e você só dá porrada, é só chumbo, é só crítica, tá certo que de vez em quando tem umas atitudes, né, esporádicas, né, umas atitudes excêntricas, que não responde ao protocolo de um chefe de nação, algumas coisas que fala, os cotovelos para fora, mas e daí? Não tem um ato de corrupção na vida desse homem. Então quando você faz a comparação de todos os presidentes que passaram no Brasil, Fernando Collor de Mello, feiticeiro, satanista, não é? José Sarney e a sua família no Maranhão, que todo maranhense, todo mundo sabe que é um povo envolvido com feitiçaria, que matam não sei quantos bois, né? Fazem a desgraça que é lá, para os seus desejos e ganhos políticos. Fernando Collor de Mello, o caso da Dinda, lembram? Pescarias, lembra? Um sacerdote do mal, que não era do bem, que fazia coisas macabras, rituais satânicos, lá em Brasília, na casa da Dinda de Morocola. Um escândalo de corrupção. Quebrou o país também. Congelou tudo. Pessoas se mataram, microempresários. Agora temos aí Bolsonaro. Eu quero dizer que pela primeira vez na história do país, você vê um presidente
dando espaço para Deus. Independente dos erros dele, das falhas dele, independente, talvez, de falar demais ou falar pelos cotovelos, ter o seu temperamento, o seu gênio, a sua personalidade, independente de ter sido militar e é militar de reserva, mas é a primeira vez que o Brasil tem um presidente que chama o povo, conclama o povo para jejuar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O Brasil vai jejuar. Mas será que esse jejum será aceito por Deus? Qual o propósito desse jejum? Será que todo brasileiro que irá jejuar nesse dia em que o presidente conclamou está com o coração voltado para Deus? Sabe, entende? Eu não estou falando subentender o jejum, mas entender o jejum. Será? Será que Deus vai ouvir esse jejum do povo brasileiro? Então vamos entender uma coisa. Em hebraico, jejum significa som. Em grego, estéia. Vamos falar sobre alguns tipos de jejum. Mas antes de falar sobre isso, vamos ler um texto da palavra de Deus que nos ensina assim. Olha só. O livro de Isaías, capítulo 58, vai nos falar sobre a observância devida do jejum. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, está dizendo Deus, ao povo de Israel, por intermédio do profeta Isaías. Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, aí sim, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso,
Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só as condutas, as posturas, os atos de fé que temos que fazer para que o país mude. Preste bem atenção. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Tu serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse capítulo 58 do livro de Isaías nos dá toda a receita de Deus de como jejuarmos, de como fazermos o verdadeiro jejum que agrada a Deus. O jejum, ele tem as suas eficácias. O jejum é humano, o jejum com o não comer alimentos e não beber água, quando ele é receitado por um médico, por uma médica, por uma equipe médica. O jejum, quando é orientado para nossa própria saúde. Chama, Patrícia. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Você é uma bênção de Deus. Não esqueça do que eu disse, hein? Continua na batalha de proclamar o evangelho verdadeiro. Não se entristeça, não. Então, aqui eu só estou um paulado também. Você pode ver, ninguém compartilha, mas eu tenho que fazer. Isso para mim não tem a menor importância se compartilhar ou não compartilhar. A quem ouvir, vai ouvir porque Deus chamou a pessoa para ouvir. Estamos falando sobre essa convocação do presidente, para o jejum nacional e tal. Vamos falar sobre jejum, a importância, o verdadeiro jejum que agrada a Deus e que muda a nossa vida. Será que é o fato de não comer e não beber vai agradar a Deus, vai mudar a nossa vida e nós vamos conseguir aquilo que queremos? Será que é isso de fato e verdade? Eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que não. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Mas antes disso, vamos falar sobre o jejum que a medicina, a ciência nos impõe quando nós precisamos jejuar em prol de estarmos internados, de uma dieta e em prol de fazermos alguma cirurgia. Como a gente vem da área da saúde, né? Inclusive hoje eu estive no Instituto Central e também no PAMB, onde a minha esposa trabalhava e se desligou hoje, né? Para alívio da sua psique, psicologia, da sua alma, do seu corpo, não é? Porque está um caos lá e os diretores não estão nem aí com os funcionários que estão no fronte da batalha contra o coronavírus. E aproveitando a oportunidade que fui com ela lá hoje, como também um ex-servidor, trabalhador de lá pela fundação, nós fomos visitar o 5º andar, onde está um batalhão de pessoas internadas. Colocamos máscara, luva, viseira e um avental para orar por essas pessoas.
não podemos colocar as mãos, mas de longe. E eu não vi nenhum pastor lá. Não vi nenhum missionário, nenhum bispo, nenhum profeta, nenhum presbítero, nenhum evangelista. Não vi nenhum apóstolo lá para orar por eles, para curá-los. Tem medo? Nós somos lá com coragem e com fé, mas com prudência. Não venha você querer me desafiar para eu pôr a mão sem luva e sem máscara sobre uma pessoa com um vírus tão potente e mortal. Primeiro, porque eu não sou idiota, eu não sou burro. Segundo, porque Yeshua, disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, humanamente falando, eu não posso tentar Deus, expor meu corpo, que é templo de Deus, para ser contaminado, de forma alguma. Então, temos que fazer as coisas com prudência. Ó, irmão Eric aí, Deus abençoe. Então, eu não vi nenhum desses profetas que oferecem cura, milagre, nem lencinho, nem água, nem azeite, nem pulseira, nem meia, nem cueca, nem gravata, nem chapéu. Eu não vi nenhum deles lá para oferecer ou colocar os seus produtos do shopping gospel, curandeiros de meia tigela, para curar ninguém. Mas eu estive lá fazendo aquilo que Jesus disse, orai pelos doentes. Nós oramos lá, em meio a todo aquele como se diz? Toda aquela parafernália. Ah, sou eu, o Andrei Carvalho. O Andrei, um do Adriano Demetrios. Eita, nós, que legal. Deus abençoe você. Sou eu sim. Então, oramos pelas pessoas com Covid lá. O vídeo está aí no Facebook. Mas agora, falando sobre o jejum que o presidente conclamou à nação, obrigado. O jejum que, obrigado André, o jejum que o presidente conclamou à nação. Vamos falar sobre isso? Porque falar mal de uma pessoa, todo mundo fala. Meteu o pau no Bolsonaro, todo mundo mete o pau no Bolsonaro. Até eu também já falei mal do Bolsonaro em algumas coisas que ele fez, que ele faz, com o jeito dele. Mas será que só tem coisa ruim nele? Eu não vi agora nenhum ato de corrupção na vida desse homem. E ele é o único presidente que está chamando o povo a orar. Aí você fala assim, não, mas isso aí é conchavo, é a ligação dele com pastores, com a igreja evangélica, que seja. Mas está induzindo, influenciando o povo, não só evangélico, mas católico, cristão, todo o ramo cristão, não é? A buscar a Deus, a clamar a Deus. E o Terrilim dos Salmos Davi diz assim, bendita, bem-aventurada, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ao contrário do Fernando Collor de Mello, que empesteava a casa da Dinda, onde morava lá em Brasília, quando presidente, um dos mais corruptos vagabundos dessa nação, que congelou tudo, quebrou microempresários, empresários, pessoas se suicidaram na sua época. Fernando Collor reunia feiticeiros, satanistas, e aqui eu não vou ser deselegante e também não vou ser agressivo em dizer pais e santos. E nem vou atacar a religião Umbanda, Candomblé. Ele reunia feiticeiros satanistas de magia negra para destruir vidas de pessoas. Seu irmão foi embora, rapidinho com tumor. PC Farias foi assassinado. Só ele ficou intacto. Então, agora